Quando ocorre um suicídio, a pergunta que fica é por quê? Os familiares e amigos se fazem essa pergunta com uma grande profundidade. Filósofos, antropólogos e outros profissionais discorrem sobre o assunto e levantam muitos questionamentos. Mas para quem fica, as saudades podem provocar reflexões envoltas em algum tipo de culpa, mas principalmente num sentimento de impotência. Não haveria algo que pudéssemos ter feito? O que estava passando na cabeça? E pode ocorrer, na verdade, quase com frequência ocorre a interpretação de toda a vida anterior daquele sujeito pelo prisma, pela ótica do suicídio consumado. As tristezas, os afastamentos, os isolamentos, nervosismo, reclamações de noites de sono perdida, estresse no trabalho, enfim, tudo passa a ser analisado minuciosamente pelas lentes da morte que ocorreu. Há uma luta desesperada de que essas análises amenizem a dor que sentimos pela perda que sofremos. Agora fica a ausência, o vazio, o silêncio, a falta. É preciso pensar sobre o nosso modo de vida, nossas relações de amizade, família, trabalho e tudo o que envolve nossa família. É possível viver com qualidade de vida, e isso não significa ser um detentor de muitas posses, bens materiais ou carreiras brilhantes. Viver bem é relacionar-se com qualidade. Há muitos caminhos para repensar quem somos e como vivemos. Nossa proposta aqui é uma entre tantas. Nosso objetivo é ajudar você a desconstruir algumas ideias, mitos, narrativas disfuncionais, para que essas relações sejam refeitas e assim perceber que é possível criar caminhos de possibilidades, de ajuda, de relações saudáveis, construtivas. Afinal, não estamos sozinhos e podemos contar uns com os outros para melhorar nossas vidas. Nesses breves episódios, apresentamos algumas ideias que pretendem desconstruir, construir, ampliar atitudes de solidariedade. Para isso, convidamos algumas pessoas para responderem algumas perguntas, que, por sua vez, trazem à tona mentalidades presentes em nossa sociedade. Bom, no meu ponto de vista, vai pelo muito o fator de falta do carinho um com o outro e também muitas adversidades, falta de trabalho, problemas familiares e também problemas até mesmo dentro do trabalho que às vezes ela não suporta, né? Para acabar com a dor, com o sofrimento, elas estão cansadas, talvez. Eu acho que a primeira causa e a principal para o suicídio é a pessoa tentar acabar com aquela dor que ela está sentindo no momento. Eu acho que é tentando apagar alguma dor, ocultar uma dor que ela não consegue jogar para fora, que ela não consegue se expressar. Eu acho que é suicídio porque estão cansados fisicamente e emocionalmente da vida. As pessoas se suicidam porque dentro delas, né, no seu interior, elas vivem um embate tremendo entre aquilo, às vezes, que elas querem, entre um proposto de felicidade e o que elas vivenciam no dia a dia. Além disso, a gente tem outros fatores que podem também estar ligados a traumas passados, né, a situações não resolvidas, né, e elas veem a morte como a saída da dor que elas sentem. Eu acho que as pessoas se suicidam para tirar a dor que elas estão sentindo. Na verdade, elas não querem se matar, elas só querem acabar com aquilo que elas estão sentindo. Então, o suicídio, ele vai trazer para elas tipo uma porta de escape. Então, por isso que as pessoas acham que o suicídio é a melhor saída. A gente ouve muita coisa das pessoas, principalmente quando resolvem disseminar suas ideias errôneas nas redes sociais. É preciso mudar a mentalidade e perceber que não se pode banalizar uma situação tão complexa como o suicídio. Relacionamentos. Que é frescura, que é fraqueza. O que a gente mais ouve, e que eu também sempre ouço de amigos que eu já tive, é que é frescura, que a pessoa quer chamar a atenção, está fazendo aquilo para chamar a atenção de determinada pessoa ou para querer atenção para ela. Então, para nós aqui não é uma realidade muito comum o suicídio. Então, o que a gente ouve falar é problemas familiares, questões amorosas, dinheiro, dívidas.
Mais ou menos relativamente isso. Tem pessoas que aceitam, tipo assim, a pessoa se suicidou, né, por causa de problemas pessoais, algo do tipo, mas tem uns que falam que é frescura, fala que é falta de Deus, fala que precisa orar mais, precisa, tipo assim, se tratar. Bom, as coisas que eu mais ouvi sobre suicídio foi: a tal pessoa morreu por causa de um relacionamento que não deu certo, então o que ela achou melhor foi se suicidar. As pessoas acham que suicídio, é uma pessoa que não tem amor à vida. Eu já ouvi muito isso: a pessoa se matou porque ela não ama a própria vida, ela não pensa nas pessoas que estão ao redor dela. E na verdade não é isso, as pessoas têm que saber realmente o que está acontecendo com a pessoa. O que eu mais ouvi sobre suicídio é que seria o fim dos problemas dessa pessoa, né? Que o suicídio traria, na verdade, a paz que essa pessoa procura e não consegue, né, encontrar diante das situações que ela vivencia, né? Que pode... Isso está muito ligada às subjetividades, né? No qual o sujeito, o indivíduo, às vezes tem uma vida confortável, é visto como uma pessoa bem-sucedida, mas ela não se sente bem. Então, ela busca, na verdade, o suicídio como uma saída, né, para eliminar todas as dores que ela sente da vida. O suicídio, por ser considerado um assunto que não deve ser tratado, que não deve ser abordado, um assunto que ainda tem um tabu muito grande, ele acarreta inúmeros mitos ao redor dele. Então a gente vê muitas pessoas na internet, muitas pessoas do convívio ou nem tão do convívio assim, fazendo comentários que não são verdadeiros. Então vamos trabalhar aqui alguns desses mitos para a gente tentar desconstruí-los. Um dos mitos que nós mais ouvimos é que o suicídio é uma decisão individual, já que cada um tem o direito a exercer o livre-arbítrio. E não é bem assim que funciona. Quando uma pessoa está em uma situação de pensar em suicídio, de ter comportamentos suicidas, ela está passando por um adoecimento psíquico que a faz achar que isso é a melhor maneira, que isso é a única saída que ela tem. É uma noção de realidade completamente distorcida. Então nós, como sociedade, como profissionais, como indivíduos, devemos sim nos intrometer nesse livre-arbítrio, ajudar esse indivíduo a passar por essa situação, a receber um tratamento adequado para que ele consiga perceber depois que isso não era a realidade, que realmente tinha uma saída e o suicídio não era essa saída. Um outro mito que nós escutamos é que quando uma pessoa fala em suicídio ou tenta suicídio e recebe um tratamento, ela não vai retornar a esse comportamento depois. Isso é algo que nós não devemos afirmar ou dar uma certeza absoluta, porque podem ter reincidentes lá na frente, a pessoa ela pode precisar de outros cuidados, o ambiente pode não se tornar adequado para ela. Então a gente tem que estar realmente sempre fazendo um monitoramento, sempre analisando e verificando como que aquela pessoa está atualmente depois do tratamento. Um dos mitos mais comuns que nós escutamos na sociedade é que a pessoa ela está tentando suicídio para chamar a atenção, e isso não é verdade. Nós sabemos que o indivíduo, para ele chegar ao ato do suicídio em si, para ele conseguir concluir o processo, ele dá sinais, ele mostra, ele verbaliza, ele publica em redes sociais, ele vai deixando perceptível ao longo do tempo. Então ele vai dando sinais de que não está bem, de que tem alguma coisa errada. E isso não é para chamar atenção. O que deveria ser para chamar atenção no sentido de que nós devemos olhar mais para o outro, nós deveríamos cuidar mais do outro, e estar atento e perceber que esses sinais, eles podem ser indícios de que algo realmente não está bem. Uma outra questão é que as pessoas acreditam que após um pensamento suicida ou um comportamento suicida, quando o indivíduo apresenta uma melhora súbita, ele está completamente fora de perigo, o que não é verdade. Muitas vezes as pessoas que pensam em suicídio ou que chegam a ter um comportamento suicida, numa tentativa de suicídio, ela tem essa melhora súbita e ela não fala, não verbaliza mais, não apresenta mais essas ideações, é sinal de que na maioria das vezes ela já se adaptou à ideia. Então, que não é que ela não vá colocá-la em prática, ela já aceitou aquela ideia como válida. Então, não é uma melhora
súbita que vai resolver essa situação. Precisa-se de um tratamento, é preciso que o indivíduo procure ajuda, é preciso que ele faça um acompanhamento necessário e que as pessoas continuem fazendo um monitoramento da situação. Um mito um pouco parecido com o anterior é que quando uma pessoa tenta o suicídio, logo em seguida ela se recupera ou está no hospital ou está em processo de melhora, acredita-se que ela não vai mais tentar novamente. E isso é um grande erro, porque a pessoa na primeira semana após tentativa de suicídio, ela está muito propensa a tentar novamente, seja ela dentro de um hospital, seja ela em casa ou em qualquer outro lugar. Então nós precisamos estar em monitoramento, em atenção profunda, porque um preditor do comportamento futuro é o comportamento passado. Então é muito bom que a gente faça uma orientação maior, um cuidado maior, proteja o ambiente em que essa pessoa vai ser reinserida quando ela sair do hospital ou quando ela retomar o contato social, para que a gente diminua o máximo os riscos que o geral apresenta para ela. Existe um mito que diz que nós não podemos falar sobre o suicídio, porque isso pode fazer com que a pessoa pense em se suicidar. Só que muito pelo contrário, o suicídio, quando ele é abordado de uma forma correta, de uma forma adequada, serve como orientação. Então nós falarmos sobre o suicídio pode acabar acalentando alguém, acolhendo alguém, orientando alguém que não sabe o que fazer nesse meio, porque ninguém fala, porque ninguém quer falar, ninguém quer ser a pessoa a tocar no assunto. E é preciso que falemos. Em psicoterapia, em sessões de psiquiatria, devemos abordar o assunto para saber como que o indivíduo está em relação a ele. Existe também um mito que diz que a mídia não deve falar sobre o suicídio, e muito pelo contrário. A mídia, ela também deve fornecer informações, ela também deve capacitar as pessoas para que elas compreendam os sinais, as consequências e todas essas situações. Tudo isso deve ser feito de uma forma adequada, de uma forma coerente, de uma forma ética, respeitando familiares, amigos, a vítima ou qualquer outra pessoa que esteja inserida nesse contexto. Um outro mito é que no Brasil o número de suicídios vem diminuindo, e muito pelo contrário. Nos últimos anos, o nosso índice de suicídio tem aumentado cada vez mais. Então não tem como a gente ficar tranquilo ou dizer que está diminuindo, porque na realidade não está. O suicídio é a segunda maior causa de mortes no mundo, e no Brasil ele acomete principalmente jovens de 15 a 29 anos de idade. As pessoas têm mania de acreditar que só se suicidam pessoas deprimidas, o que não é uma realidade. Existem pessoas que se suicidam por problemas financeiros, por problemas familiares e não só por doenças mentais. Então, necessariamente, é algo que não está em regra, entende? Nós precisamos saber que não é só isso. Então, a pessoa ela pode estar levando uma vida normal, ela pode estar consideravelmente feliz, ela pode ter uma vida invejável, ela pode ter inúmeras outras coisas e não estar satisfeita com aquilo que ela está vivendo e não estar bem com aquilo que ela está passando e acontecer alguma coisa que faça com que ela não queira mais continuar. Acredita-se também que pessoas inteligentes não se matam. E a inteligência, ela não é um fator que determina algo ou deixa de determinar algo nesse sentido. As pessoas, elas se suicidam por não estar bem com elas mesmas, por não estar bem com a sociedade, por não estar bem com doenças mentais, por não estar bem com inúmeros outros fatores. Não é pelo fato de ser inteligente ou não ser inteligente. Acredita-se também que só comete suicídio quem é fraco. E nesse mito, nessa situação, não deveríamos entrar nesse contexto, porque nós não sabemos o que o outro está passando, nós não sabemos tudo que o outro aguentou, tudo que o outro suportou, como está essa carga psíquica na vida do indivíduo, como que ele está lidando com isso. Então não compete a ninguém julgar fraqueza, força de vontade de viver e todas essas nuances, porque a minha realidade é diferente da do outro. Então eu não sei aquilo que o outro aguenta, se eu aguentaria, ou se o que eu aguento, o outro também seria capaz de aguentar. Um outro mito que nós temos é que crianças não se suicidam. E nós temos um índice de crianças que se suicidam que é consideravelmente alto. Então, para parar para analisar essa situação, em alguns casos ficam subnotificados porque é considerado acidente doméstico ou porque os adultos não entendem bem a situação do que aconteceu, mas sempre acontece. Então, nós devemos tomar um cuidado maior também com crianças e adolescentes em questões de comportamentos e ideações suicidas.
Outra crença que se tem na sociedade é de que pessoas suicidas só existem na família dos outros, só existem na convivência de outras pessoas, e também não é uma realidade concreta, digamos assim. O suicídio ele pode acontecer independente da classe social, independente do lugar onde a pessoa mora, independente da convivência familiar que tenha. Óbvio que algumas desestruturas e algumas outras situações acometem mais, mas não estamos livres do suicídio. Então é por isso que nós devemos falar sobre, tratar bem, cuidar do outro e estar sempre atento para essas questões. Então, como sociedade, estamos acostumados a pensar que o suicídio ele advém de um outro lugar, ele não vai chegar até mim, ele não vai chegar até a minha família. Pessoas ricas não se suicidam. Então a gente para pensar e para analisar e a gente encontra isso em qualquer lugar que a gente vá, em qualquer situação que a gente analise. Então o suicídio ele está presente independente da raça, do gênero, da crença que as pessoas têm, da religião, de como elas vivem, do contexto social em que elas estão inseridas, no condomínio de luxo, na favela. Então, assim, é abrangente, de um modo geral, nós estamos cercados por isso. Então, fechar os olhos ou acreditar que a religião, Deus ou outras coisas não vai permitir que o suicídio aconteça é um grande engano. Então, nós devíamos aceitar que o suicídio ele acontece independente de ter Deus na vida ou não, independente de ter dinheiro ou não, independente da pobreza ou não. Então, independe de inúmeros outros fatores. É algo que está ali e nós temos que lidar com isso e não ficar mascarando e fugindo dessas situações.